Eu tava quase vindo aqui dizer que Baldur's Gate era o melhor jogo já feito em todos os tempos. Mas aconteceram uns bugs, umas outras cositas a mais que me fizeram recuar nessa afirmação. Porém, é um baita jogo e sim, é um dos melhores já feitos. Eu não joguei o Baldur's Gate 1, muito menos o 2, mas eu joguei muito RPG de mesa. Claro que sim, olha pra minha cara. E em especial, nesse cenário aqui, dos Reinos Esquecidos, onde se passa toda a trama desse jogo e do filme, do D&D que saiu ano passado. Então eu já tinha uma certa familiaridade com o cenário. Mas vamos com calma, porque eu só tenho 11 horas de gameplay. Sim, porque não dá pra ser pai, trabalhar, ser gamer ao mesmo tempo e ainda postar vídeos no YouTube. O que me leva ao ponto de que todo gamer é na verdade um playboy, mas isso fica pra outro vídeo. Mas voltando, qual é de verdade o grande mérito que fez com que ele fosse tão aclamado ao ponto de ganhar o prêmio de jogo do ano? Na minha opinião, é justamente o leque de opções que a narrativa te deixa escolher. E o quanto tu pode fazer coisas que vão influenciar a narrativa daí por diante. A gente já tinha isso em alguns outros jogos, mas em proporções muito menores, como no The Witcher, por exemplo. The Witcher, o bruxo do amor. Que sim, uma certa resposta pode alterar uma coisinha que outra ali na frente, mas acabava não influenciando na história como um todo. No Baldur's, o tempo todo, todas as tuas escolhas influenciam no passo seguinte. E então por isso que uma gameplay raramente vai ser igual a outra. O meu jogo vai ser muito diferente do teu. Tá, talvez aquele início, sim, seja bem comum a todos, na parte da nave, que aliás é um dos pontos que eu não curti tanto assim, porque já começa com uma coisa mirabolante demais e eu tô acostumado a RPGs que o grupo começa numa taverna, esperando acontecer algum gancho pra partir pra aventura. Só pra dar um exemplo de como as ações vão ter repercussão e ainda assim a história vai progredir, eu cheguei num vilarejo com druidas com refugiados tieflings sendo atacados por goblins. Na hora eu ajudei na batalha, então permitiram que eu entrasse nesse vilarejo. Só que aí eu já comecei a ter que fazer algumas escolhas. Os druidas queriam que eu levasse esses refugiados pra longe dali, pois eles estavam conjurando um feitiço pra proteger a cidade e esses forasteiros eram muitos. A líder momentânea, ela era bem xenofóbica e governava por direito, porque o líder de verdade ele havia sumido. Então, pela hierarquia, ela tomava as decisões. Só que eu resolvi confrontar ela em palavras, e aí ela deu uma ordem para que matassem todos os tieflings. Rolou uma guerra desenfreada, morreu tudo que é druida, tudo que é tiefling, e eu tô enfrentando as consequências disso até agora. Como, por exemplo, entrar em conflito com uma personagem que eu sei que poderia ser do meu grupo, mas já não tem mais essa opção, porque ela me culpa pelo extermínio de grande parte do povo dela. Além disso, essa batalha encurtou meu período de investigação, porque eu tava tentando descobrir a quem os goblins serviam, porque eles abandonaram a antiga fé e estavam adorando uma tal de absoluta. Isso, sem falar que cada personagem do grupo ele tem as suas próprias missões, seus próprios objetivos, seus próprios anseios, e que tu pode descobrir conversando com eles, ou deixar passar. Assim como cada NPC encontrado tem uma personalidade própria que parece que independe do grupo de aventureiros. No caso, tu, estando ali. Porque, de fato, as ramificações para cada ação parecem ser muitas. Então, se eu começar um novo jogo agora, vai ser tudo diferente. Não sei se de fato vai ser tão diferente assim, mas ao que parece sim. E pelo que eu já ouvi dizer, realmente nunca é igual, como um verdadeiro RPG. Além disso, tem o fator aleatoriedade dos dados. Tu pode bolar uma certa estratégia, uma abordagem, ser um personagem com altos bônus na perícia X, mas, por exemplo, se aparece um teste que a classe de dificuldade dele é 10, ou seja, tu tem que tirar 10 ou mais na soma dos resultados, mesmo que teu bônus seja mais 7 naquilo, se tu tirar um 2, tu não vai alcançar o 10 e vai fracassar no teste. Então, todo o teu plano vai por água abaixo. E aí tem que repensar toda a estratégia. Isso, para quem joga D&D há muito tempo, é comum. Só que até hoje não tinham conseguido traduzir essa sensação para uma plataforma digital. Essa liberdade, essa aleatoriedade e emoção de rolar um dado e ter que lidar com as consequências de sorte ou azar. As consequências de não ter, de fato, o controle sobre tudo. Eu achei que isso faria com que os fãs, e talvez apenas eles, de D&D, RPG em geral, começassem a aclamar esse jogo. Mas, ao que parece, como a gente viu na premiação do jogo do ano, agradou a todos. Não só a gente,
que acabava trocando a sexta-feira de festa por dados, papéis e café para ficar acordado até tarde. Eu já tinha tentado essa experiência jogando Pathfinder Kingmaker, mas não dá nem pra saída. E porque o Baldur's 3 ele combina muito de jogos que deram certo. Ele pega tudo que tinha de bom no Diablo, no Fallout, nas versões anteriores do próprio Baldur's Gate, no Neverwinter Nights, que se passa nesse mesmo mundo e que eu tenho um certo trauma porque eu consegui baixar a demo num computador antigo uma vez e sempre que eu abri o jogo dava pau. Então a Larian Studios, que é pequena se a gente for comparar com uma Ubisoft, com uma EA da vida, conseguiu pegar as partes boas desses jogos, jogou todas as regras do D&D quinta edição dentro e fez a mágica acontecer. Então eu realmente não preciso mais dos meus amigos pra jogar. Desculpa aí, gurizada. Só que nem tudo é perfeito, então teve alguns certos bugs que atrapalharam a jogatina. Claro que num jogo com esse tamanho de possibilidades e infinitos caminhos, era de se esperar que os desenvolvedores deixassem passar uma coisinha que outra, e algumas correções fossem lançadas posteriormente. Mas é que teve alguns bem específicos que me atrasaram bastante. Por exemplo, eu joguei um frasco de ácido nos inimigos, teve um momento que um inimigo puxou meu personagem pra lá e ele acabou morrendo ali. Nessa mesma batalha, um outro personagem também caiu. A questão é que eu tinha pergaminhos pra revivê-los. Só que eu revivia esse do ácido com 1 de vida, ele acordava, morria de novo. Em uma situação de mesa, eu teria a chance de tentar puxar ele dali de dentro, dele acordar e saltar pra fora, algo do tipo, mas não tinha o que fazer. Então eu tive que passar algumas horas procurando um frasco de água para jogar nele e neutralizar o efeito do ácido naquele solo. Sendo que do lado tinha uma poça de água. Enfim, mas tá, ok. Só que o outro, ele morreu numa porta que não estava nem fechada nem aberta, então eu não conseguia trazer ele de volta de maneira alguma. Eu quebrei a cabeça, acabei desistindo e no outro dia, quando eu liguei o jogo de novo, a porta tinha sumido, ou seja, foi um bug que ele ficou atravessado na porta e isso me impedia de reviver o personagem. Aí sim eu pude agir. Então sim, tem alguns pequenos bugs, o problema é que alguns deles te fazem perder muitas horas. E isso acaba quebrando um pouco a imersão, aliado ao fato de tu poder reviver a rodo dos personagens, que nas nossas mesas raramente acontecia. Como um ávido jogador de D&D, eu também senti falta de algumas raças, como os Golias, por exemplo, que, se não me engano, estão naquele livro do Volo. Aliás, um ponto alto é que eu falei com o próprio Volo, e ele me questionou algumas coisas que tinham acontecido, mas me induziu a inventar que havia um dragão junto aos Goblins. Isso porque, nas palavras dele, todas as histórias ficam mais legais se tiverem um dragão envolvido. E ele estava escrevendo um livro, então ele precisava que eu narrasse com um dragão. E isso sim é de uma genialidade que só um RPGista fazendo um roteiro alcançaria. Na minha opinião, o jogo mais perfeito já criado até agora ainda é o Red Dead Redemption 2. Mas em termos de possibilidades, nada vai alcançar o Baldur's Gate 3, que eu creio que a partir de agora vai ser a inspiração para os novos RPGs que vão surgir. Não como aquele montoeira de coisas que eles botam nessa categoria e na verdade não são. De fato, eles acertaram mais de 90% em trazer a experiência da mesa para dentro de um jogo. É claro que melhor do que isso só sentar com o teu grupo numa mesa com uns papéis, uns dados e soltar a imaginação. Mas em tempos de vida adulta e horários cronometrados, Baldur's Gate veio para reacender essa chama que nos leva a gostar desses mundos de fantasia, da rolagem de dados e se sentir na pele de um herói do povo em uma aventura épica. Eu pretendo trazer aqui em breve uma gameplay, mas no modo honra, que tu tem que lidar com as consequências, não pode ficar salvando toda hora. Vou deixar também nas sugestões o que eu falei sobre o filme do D&D que saiu ano passado. E no mais, obrigado por assistir e até a próxima.